Olá, boa noite a você que começa a nos acompanhar aí numa conversa de fim de tarde desta quinta-feira. É um prazer voltar a fazer uma conversa e eu estou muito emocionada porque eu estou rodeada de mulheres fantásticas de luta. Outro dia alguém me perguntou no Twitter, quem são as candidatas a vereadoras em BH? Aqui está. Nós nos juntamos numa atividade coletiva. Então, essa é a primeira de 3 lives, porque nós nos dividimos, porque somos muitas que ocuparemos a Câmara Municipal. Estamos aqui, então, para essa conversa, esse bate-papo sobre mais mulheres na política e sobre quem somos nós, essas mulheres que se colocaram à disposição para fazer essa discussão, né, no período eleitoral e ocupar um lugar em que nós ainda somos minoria e devemos ser maioria porque somos a maioria da sociedade. Nós não queremos ninguém falando por nós não queremos ninguém que não sabe da nossa realidade dizendo o que tem que ser feito, né? Uma Câmara Municipal que, inclusive, não reconhece a importância de ter uma data de combate ao feminicídio. Assustador nessa votação que teve na Câmara Municipal de Belo Horizonte recentemente. Então, nós tivemos essa ideia de nos juntarmos para conversar. Aqui nós temos a honra de termos a nossa candidata a vice-prefeita de Belo Horizonte, pelo nosso Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, e outras candidaturas que são candidaturas muito potentes de mulheres se colocando a serviço dessa disputa de representatividade. Então, eu sou a que tenho que falar menos, né? Exatamente porque nós vamos conhecer melhor as nossas candidatas. Então, imediatamente eu vou passar para a nossa candidata a vice-prefeita, adoro falar prefeita, vereadora, presidenta, porque a linguagem também é um lugar da disputa, das narrativas, né? E nós não podemos abrir mão, né, dessa disputa importante. Estava vendo um debate de uma escritora em que ela dizia isso, né? A história não pode ser do que eu acho, a história é a partir dos fatos, e o fato é que nós somos mulheres, presidentas, prefeitas, vereadoras, deputadas também, né? Deputadas também. Então é disso que nós vamos tratar hoje. Eu passo imediatamente então a palavra para a nossa querida Luana, para que ela se apresente. A ideia é que a gente tenha essa primeira rodada para dizer às pessoas que começam a nos assistir quem somos nós, e depois nós vamos conversar um pouco. Então, Luana, é um prazer recebê-la, a palavra é sua. Boa noite a todas, né, exclusivamente aí que estão nos assistindo, e aos companheiros também que nos acompanham nesse início de noite, né, de quinta-feira. Eu sou Luana de Souza, estou como candidata a vice-prefeita de BH, na chapa junto com o companheiro Nilmário Miranda, e estou aí com essa missão de representar todas as nossas candidatas a vereadoras, todas as nossas mulheres de Belo Horizonte nessa chapa que a gente está construindo com o diálogo com as mulheres da cidade, né? Eu venho da construção do movimento negro, né? Então, minha formação política, ela começa no movimento negro, aí perpassa pelo Partido dos Trabalhadores, mas eu costumo falar que eu sou um fruto de políticas públicas do PT, né? Porque eu ocupo uma vaga na universidade através da lei de cotas, através das políticas públicas que o movimento negro, o movimento social, junto com o Partido dos Trabalhadores, conseguiram colocar para dentro da sociedade brasileira. Mais uma boa noite para a gente e que seja só o início de muitas lutas que a gente vai traçar aí ao longo das nossas vidas. Muito bem, um prazer tê-la aqui. Nós já temos várias pessoas na sala. Denise Gomes nos dando bom Lula para todas. Gostei. Olá, boa noite. A Silvânia Pedroso. Nick nos dando boa noite. Bonitas Guerreiras, somos. Enilde Evangelista, boa noite. O Lídio, que é lá do Alto Rio Pardo, está nos acompanhando aqui. A Flávia Saturnino de BH também nos dando uma boa noite. Vamos ouvir, então, quem é a nossa candidata a vereadora, Bebel. Boa noite a todas.
É muito bom falar isso. Boa noite a todas que estão presentes aqui. Boa noite, deputada. Eu queria agradecer, primeiramente, a oportunidade de estar aqui com você, com todas essas mulheres maravilhosas, guerreiras, né? Essas vereadoras e vice-prefeita que está aqui conosco, né? E que, se Deus quiser, seremos todas eleitas. Deputada, eu sou a Bebel, eu sou presidenta do Partido dos Trabalhadores aqui na região leste de Belo Horizonte, né? Sou engenheira agrônoma de formação, pós-graduada em políticas públicas, também componho a executiva estadual do PT e o coletivo de mulheres do PT de Minas Gerais. Então, para não delongar muito, porque eu quero ouvir também todas as companheiras, mas gostaria mesmo de te agradecer. Tem muitas apoiadoras minhas que também são suas apoiadoras, né, enquanto deputadas, e elas falaram comigo: olha, eu voto em você porque eu admiro o partido e eu admiro uma deputada chamada Beatriz Cerqueira e que sei que ela também está com você e por isso a gente vem a agregar mais ainda essa caminhada. Então, quero te agradecer mesmo por essa oportunidade de estar aqui com você e com todas essas mulheres maravilhosas. É um prazer, Bebel. Nós vamos então ouvir agora. E um abraço para quem te apoia, me apoia, né? A gente vai se identificando aí. A gente vai ouvir quem é a Ana Evangelista. Mas no caso da Ana, gente, deixa eu contar para vocês que nós nos conhecemos há o quê? Uns 20 anos, Ana? Alguma coisa assim, né? Vamos ficar uns 20 para que a gente fique assim, né? Moderadamente, né? Nós fomos, né, colegas de rede, né? Quando eu comecei, não sei se também você começou na mesma época, né? Como no magistério, mas nós nos conhecemos há bastante tempo. Então, Ana, se apresenta. Quem é a candidata Ana Evangelista? Boa noite. Alô. Eu sou Ana Evangelista. Sou mulher negra, né? E professora, sou advogada, fundadora da Indômitas Coletiva Feminista, que é uma coletiva feminista, e cofundadora do IAMB, que é o Instituto de Advocacia Negra Brasileira. E sou funcionária pública, ontem foi dia do funcionalismo público, do servidor público, então tenho muita honra de falar que continuo professora e sou funcionária pública e estou aí para somar nessa caminhada da vereança, né? E persistir para que tenha mais mulheres na política, né? Que é o nosso lugar de direito e de fala. E cumprimento todas as nossas colegas, a Luana, e agradeço a menção da Beatriz, da nossa luta também no Sindiúte, de greve, de paralisação, de enfrentamento. Então, nós estamos aí sempre na luta e juntas. Muito obrigada. Juntas, né? Acho que isso nos define bem. Quero dizer aqui, ó, a Bebel, você está aqui também na página, Bebel, nos dando boa noite, o Eduardo Gaspar nos acompanhando, a Fátima Pacheco dizendo: nunca foi tão necessária a presença da mulher na política, não só por uma questão de direito, de igualdade, mas de sensibilidade. A Dalva Estela nos dando boa noite, a Lilian Daniela nos dando boa noite, excelente iniciativa, esse debate com mulheres aguerridas e de luta. Falar em mulheres aguerridas de luta, nós vamos conhecer quem é a nossa candidata a vereadora em Belo Horizonte, Bárbara França. Bárbara, você está sem áudio, nós não escutamos. Agora vai. Boa noite a todos e a todas. Você ficou sem áudio de novo, seu áudio fechou. Eu recebi a mensagem de que alguém havia cortado o meu áudio. Agora estamos te ouvindo. Talvez seja... Ótimo. Então, boa noite a todos e a todas. Obrigada, Beatriz, por ter aberto esse espaço, né, deputada, tão necessário para que a gente possa se apresentar para os cidadãos, para os eleitores de Belo Horizonte, né?
Eu queria agradecer também as minhas colegas que estão aqui, todas realmente mulheres maravilhosas. Quando a gente vai conhecendo um pouquinho de cada uma agora do decorrer da campanha, a gente vai se apaixonando por elas. Né? Eu sei que tem espaço para todas nós lá na Câmara, como a deputada colocou muito bem. Né? E eu queria dizer que o meu lugar de fala, eu venho da educação há mais de 20 anos, trabalhei no ensino fundamental, médio, e até hoje no ensino superior, né, em instituições privadas e públicas. Sou professora, sou geógrafa e professora de planejamento urbano, com pós-doutorado também em planejamento urbano, né? Sou pesquisadora do Observatório das Metrópoles, que é uma instituição da UFRJ que trabalha, pesquisa em mais de 15 regiões metropolitanas pelo país, coordeno uma linha de pesquisa denominada Regimes Urbanos nas Metrópoles Brasileiras. E é isso, eu estou me colocando, partindo da praxis, da teoria para a praxis, né? Da teoria para a prática, né? Tentando, com os meus conhecimentos, ajudar a cidade que eu estudo por mais de 10 anos, que é a região metropolitana de Belo Horizonte, né? A cidade polo, Belo Horizonte. Sou mãe do Enzo, né, esposa do Paulo, né, filha do José e da Maria, e irmã do André, com 5 sobrinhos lindos. Essa sou eu. Amo bichos, amo árvores, né, amo verde. E é isso, gente. Muito obrigada por esse espaço. Maravilhosa, e seguindo essa linha de mulheres maravilhosas que somos, nós vamos ouvir agora quem é a nossa candidata a vereadora em Belo Horizonte, Valéria Gomes. Com você, Valéria. O seu áudio está fechado. Vocês estão me escutando? Abriu. Sim. Então, gente, boa noite para todas, né? E para todos, né, que nos acompanham aí pelas redes sociais. Primeiro, eu queria iniciar agradecendo a Beatriz, né, esse gesto tão generoso, né, da parte dela, de nos convidar, né, todas as candidatas. Eu acho que isso já sinaliza, né, uma forma diferente de fazer política, né? Então, nesse sentido, eu queria reforçar o tanto que é importante esse espaço coletivo. Queria fazer uma saudação especial à nossa vice-candidata Luana, né, que está na nossa chapa, que traz essa energia boa da juventude, essa beleza, né, que é tão característica do povo brasileiro e que a gente tem que colocar isso para frente e valorizar bastante, né? E, então, esse espaço da visibilidade é super importante, né? E aí, todas as minhas companheiras de chapa, valorosas, corajosas, eu imagino que, como eu, todas vocês, o que mais devem estar escutando é: você é uma pessoa de muita coragem, né? Então, eu acho que é isso, né? Todas nós que estamos aqui temos uma história potente, né, que nos possibilita estar disputando esse espaço e honrar esse espaço, porque eu acho que cada uma de nós, né, eu também acompanho, infelizmente eu não acompanho como eu gostaria, mas eu vejo cada coisa linda de cada uma das campanhas, que eu queria dizer que é muito bom. Que pena que nosso país não é justo o suficiente para que todas nós tivéssemos as mesmas oportunidades de estar apresentando para o mundo, né, o que a gente é de verdade, com toda a nossa potência. Então, vou falar um pouquinho de mim. Eu sou Valéria Gomes, filha da Terezinha e do Machadinho. São duas pessoas assim, bem conhecidas aqui na minha região. Eu sou de uma família de gente muito trabalhadora, que conseguiu. Minha mãe foi sacoleira a vida inteira. Até hoje ela ainda vende umas roupinhas de vez em quando, apesar da gente querer que ela não faça isso, mas ela faz, né, da forma dela lá. Mas meu pai era barbeiro aqui na região. E como toda pessoa, né, que nasceu na periferia, todas as conquistas, né, foram frutos de muita dedicação, muita luta, né? Eu lembro que eu vi o dia que a mãe da Bebel estava numa live, não sei se é live, um encontro que a gente teve num fórum e tal, e aí eu estava vendo aquela fofura, né, de uma pessoa, assim, uma grande liderança do partido,
E aí me remete que eu imagino que todas nós, né, temos muito disso, né? Todas são pessoas que tudo que conseguiram foi na luta mesmo, né? E aí eu acho que nós estaremos, né, representando bem os trabalhadores e trabalhadoras desse país, né? Então, eu tenho formação em administração, mestrado em administração pública, minha formação é na área de comunicação. Logo que eu formei, né, eu passei no concurso público, eu fui funcionária pública de carreira durante muitos anos, tive a oportunidade de ocupar o cargo de secretária adjunta de políticas sociais no governo, né, no governo democrático popular, que eu me sinto muito orgulhosa disso. Tive a oportunidade de trabalhar em diversas prefeituras da região metropolitana, trabalhei como gestora da cultura, né, durante muitos anos, tenho o privilégio de ter feito o primeiro curso do Ministério da Cultura na área de gestão cultural. Então, meu ativismo, minha militância e meu compromisso profissional sempre foi muito voltado para essas questões ligadas à área da cultura e também criança e adolescente. Já participei de diretoria de creche, como uma atividade de colaboração mesmo, né, para a comunidade onde eu estou inserida. Então, assim, só tentando ser bem breve, né, eu quero dizer, quando eu resolvi assumir esse desafio, eu assumi esse desafio no momento onde a gente estava sendo como que impulsionado, né, a acreditar que a política não é um caminho viável. Eu acredito na política, eu gosto de política, eu gosto de fazer política e acredito que a gente tem que estar dialogando com a cidade, fazendo as pessoas entenderem o tanto que política altera a vida delas. E aí, quando eles diziam não, eu disse sim, eu quero fazer política, não abro mão de fazer política, e acredito que é fundamental para mudar as coisas e a realidade das pessoas. Então, é aquela ética do compromisso, do fazer, né? E é nisso que eu acredito, né, e eu sei que tem muita gente, eu tive a oportunidade de trabalhar durante anos com pessoas extremamente valorosas, idealistas, e que acreditam que é possível mudar as coisas a partir da nossa ação. Então, eu estou nessa caminhada e convido, né, a todas nós para juntar forças, porque quem estiver lá na Câmara, se for eu, se for Neila, se for Bebel, que sorriso maravilhoso, né? Quem for a Ana Evangelista, Bárbara, eu tenho certeza que nós estaremos muito bem representadas e com pautas realmente importantes para mudar a realidade das pessoas. Gente, porque, na verdade, o nosso país precisa muito de gente que tem compromisso, mas não é compromisso com a minha vida, com a vida da Bebel, da Beatriz, não. Tem muita gente sofrida. Quem está aqui na periferia sabe o tanto de ausência que existe ainda do poder público e de questões que são mínimas para a dignidade das pessoas, né? Então, assim, eu quero, né, nesse movimento, dizer que eu estou junto com qualquer uma de vocês, me representa, e eu acredito que nós vamos estar lá fazendo muita diferença. Obrigada, gente. Obrigada, Beatriz, novamente. Obrigada, Valéria. Obrigada, e nós vamos continuar com essa história de mulheres de luta na política, com a nossa querida Neila Batista. Para quem começou a nos acompanhar agora, nós estamos fazendo uma primeira rodada de conversa com as nossas candidatas a vereadoras na Câmara Municipal de Belo Horizonte, a nossa candidata a vice-prefeita, para conhecer um pouco mais e para a gente fazer esse ato, né, esse gesto simbólico por mais mulheres na política, fazendo essa conversa coletiva. Quem é Neila Batista? Então, boa noite, Bia, boa noite, meninas. É uma alegria, viu, estar com mulheres que têm disposição, que têm coragem de enfrentar desafios, porque é disso que se trata, né? Esse momento que nós estamos vivendo no país, no estado, na nossa cidade, é um momento desafiador. E a gente assumiu que nós poderíamos enfrentar esse desafio, nos apresentando
aos cidadãos e às cidadãs de Belo Horizonte, numa perspectiva de fazer o debate de que cidade que nos interessa, que interessa a todos, mas especialmente que cidade que interessa às mulheres. Eu sou Neila Batista, tenho 59 anos e sou assistente social. Eu me tornei assistente social por conta da minha militância comunitária, da minha militância no movimento de igreja. Há um momento em que você percebe que por mais esforço que você faça, é preciso você entrar naquilo que é o definidor, que é o espaço do poder. Então, a gente fazia trabalho comunitário, fazia um esforço imenso na comunidade, fazia um trabalho importante na igreja, na catequese, no grupo de jovens, mas as transformações fundamentais sempre aconteciam à revelia da gente. E aí, então, que a gente foi percebendo isso, né? Que para a gente poder interferir, é preciso que a gente ocupe esses espaços de poder. Então, comecei minha militância no Partido dos Trabalhadores, por conta dessas reflexões. A universidade vai nos impulsionando a pensar também, né, do ponto de vista da maioria excluída, e o serviço social, felizmente, é uma profissão que trabalha com a garantia de direitos, exatamente pensando que o Estado precisa funcionar para garantir direitos fundamentais das pessoas, né? Então, por isso, eu me tornei assistente social e de lá para as ações na política partidária, no espaço parlamentar, só consequência, né? Tive a oportunidade de estar nas gestões aqui de Belo Horizonte, quando Patrus prefeito, no governo federal também, e são escolas, é aprendizagem, sobretudo uma aprendizagem da escuta e do entendimento de que, por mais que a gente saiba, por mais que a gente conheça, à medida em que a gente é capaz de ouvir, com ouvidos bem abertos, e entender aquilo que as pessoas querem nos colocar, a gente consegue viabilizar e propor uma série de ações muito interessantes, porque, na verdade, nós não precisamos inventar a roda, ela já existe. O que nós precisamos fazer é garantir que aquilo que é direito, que aquilo que é fundamental aconteça na vida das pessoas. Então, a escuta, o diálogo são elementos fundamentais. E esse é um processo de aprendizagem que a gente faz ao longo da militância, da atividade política. E quero agradecer, viu, Bia? Você tem sido inspiração para um conjunto muito grande de mulheres, seja mulheres militantes do Partido dos Trabalhadores, sejam militantes da educação, militantes do movimento sindical, sejam mulheres que buscam se inspirar nas lutas. Você tem demonstrado claramente isso. A resistência, a capacidade de fazer enfrentamentos coletivos por direitos que você tem demonstrado no parlamento é fonte de inspiração e nos anima muito. Então, agradecer também por esse momento que nós estamos partilhando aqui, porque tenho certeza é um momento também de aprendizagem. Obrigada, Neila, obrigada a cada uma. Nós tínhamos combinado 3 rodadas, mas eu vou fazer uma segunda e única, porque sei que todas têm compromissos, né? Cada voto precisa ser amarrado, precisa ser ali, né? É o momento de amarrar voto. Então, aqui é importante, porque as pessoas conhecem, também ajuda a definir o voto, mas eu sei também dos vários compromissos de vocês. Então, a gente vai fazer uma última rodada, que eu vou juntar as 2 perguntas que eu faria a você. Primeiro, por que por mais mulheres na política? Porque é importante discutir sobre isso. E segundo, as propostas de vocês, né? As principais plataformas, discussões que vocês carregam na representatividade de cada candidatura. Aí assim a gente faz uma última rodada para que as pessoas possam conhecer um pouco vocês. A gente começa de novo pela Luana, nossa candidata a vice-prefeita, e na sequência a Bebel. Primeiro, né, o porquê a gente está se colocando aí à disposição e por que colocar essa pauta em debate, né, para dentro da sociedade. Bem o que você falou, Bia, nós somos a maior parcela da população brasileira, inclusive, e nós precisamos ser representadas, e nós precisamos ter voz e falas
nos espaços de poder, né? A gente precisa que uma mulher que sinta as dores que a gente sente, que sofre tudo que a gente sofre dentro da sociedade para poder ocupar o nosso papel e ocupar os nossos lugares, nos represente nas esferas políticas. E muito para além disso, a gente precisa também que as nossas mulheres negras se sintam representadas dentro da política, que as nossas jovens negras se sintam representadas dentro da política. A maior parcela da nossa juventude brasileira, ela está localizada na periferia, né? Então, o cenário de Belo Horizonte é o mesmo. E as nossas jovens mulheres negras da periferia, elas precisam ver que, através da política, elas podem, sim, conquistar os seus objetivos, e elas precisam entender que vai ser a política, e que é a política que decide qual que é o cenário que a gente vai viver durante aquele período ali de 4 anos, né, e tudo que vai ser colocado ali para dentro da sociedade, levando em consideração que nenhuma política que a gente propõe só para 4 anos de existência, né? A gente propõe políticas para que elas fiquem para dentro da sociedade, se tornem políticas públicas e que se tornem políticas comuns, no caso, assim, que se tornem uma coisa comum do nosso dia a dia, né? Então, hoje, eu, Luana de Souza, jovem mulher negra periférica, luto para que uma mulher negra receba o mesmo tanto que um homem branco recebe, que uma mulher branca recebe e que um homem negro recebe, né? Então, nessa escala aí, dessa pirâmide social, a mulher negra, ela está na base da pirâmide, né? Então, eu preciso fazer com que a juventude negra periférica, com que as mulheres negras periféricas se sintam representadas por mim, e fazer também com que elas sintam que nós somos responsáveis pela sociedade que está aí hoje, né? Nós somos responsáveis pelo cenário político, né, no Brasil. Então, a gente precisa retransformar a política e fazer com que as nossas mulheres, com que as nossas jovens mulheres, com que as nossas mulheres negras e as nossas jovens mulheres negras entendam que lugar de mulher é na política, sim. Dentro das nossas propostas e nosso plano de governo, eu estou pautando muito essa questão da saúde, né? Porque a gente está passando por um momento de pandemia, né? Um momento aí de um caos, né, na saúde, e a gente tem aqui em BH uma maternidade pronta para ser usada, né? Que é a maternidade Leonina Leonor. Então, um dos nossos principais objetivos e uma das nossas principais propostas é fazer com que a maternidade, de fato, nasça, né, para as mulheres de BH. Então, a gente vai abrir a maternidade garantindo aí o atendimento humanizado, o parto humanizado, e levando em consideração que a maternidade Leonina Leonor não vai ser um espaço só para gestantes, né? Um espaço que o seu objetivo tem a transformação do atendimento, né? Que é a humanização do atendimento, vai ter atendimento ginecológico. Então, a gente precisa lutar para que a maternidade funcione, né? Assim, o cenário dela hoje é que ela está se deteriorando com o tempo aí, né? Porque ela está há 11 anos fechada e por mais que a gente tenha tentado, não houve diálogo nenhum com a prefeitura em relação à abertura da maternidade, né? A última resposta que a gente teve é que não tem demanda e que não tem recurso para poder abrir a maternidade. Mas a gente precisa também garantir tranquilidade, né, para as mulheres dentro da cidade, assim. Então, a gente precisa colocar para a cidade de Belo Horizonte que a gente não é a favor e que a gente não defende a violência contra a mulher, seja ela física, seja ela psicológica. Então, a gente tem que usar o 180 mesmo para denunciar e usar a nossa plataforma de governo agora para denunciar a violência contra as mulheres, né? A gente também está apresentando aí e está sendo visto em todos os lugares que a violência contra as mulheres aumentou durante esse momento de pandemia, levando em consideração que as mulheres estão passando mais tempo em casa. Então, nós 7 que estamos aqui, né, nós temos uma responsabilidade com essas mulheres que ocupam esses espaços dentro da sociedade, né?
Então, a gente precisa defender as mulheres aí em todas as esferas, desde a cultura, a educação, por mais creches, mais UMEIs, para que as mães consigam trabalhar com tranquilidade, para que as mães fiquem tranquilas durante o período de serviço, sabendo que os filhos estão ali na escola. Então, a gente precisa transversalizar a política para a mulher, né? O que a sociedade precisa entender, que quando a gente fala que a gente é feminista, que eu sou Luana, uma jovem feminista negra, a gente luta por todos os espaços da sociedade, a gente luta pela cultura, pela economia, que é o acesso ao emprego, a gente luta pela educação, a gente luta pela saúde, a gente luta pela mobilidade urbana, pela segurança dentro dos ônibus, e eu sei que nosso tempo é curto, né? Porque todas nós temos um compromisso às 19, mas que nós já somos aí um pontapé dessa ocupação política que a gente está fazendo, né? Pode parecer pouco, mas daqui um mês, daqui 2 meses, a gente vai olhar para trás e vai ver a transformação social que a gente fez durante esse período de campanha, né? Porque, além de conquistar os votos, a gente conquista esses votos através das nossas ideias, né? Então, a gente consegue convencer os nossos eleitores que a mulher na política é um avanço social, né? E eu costumo dizer que tem uma frase que fala que quando uma mulher negra se movimenta, ela movimenta toda a estrutura da sociedade junta. Então, quando uma mulher se movimenta também, a gente leva aí mais 10, mais 20, mais 30 com a gente, porque é esse tipo de política que a gente faz. A gente faz política coletiva e a gente faz propostas coletivas. Obrigada. Muito obrigada, Luana, desejando aí uma boa caminhada, né, nessa reta final de campanha aqui na nossa capital. Nós vamos imediatamente ouvir a nossa querida Bebel com as suas propostas, né, e as suas considerações também. Deputada, a gente, como você falou, a gente é a maioria, nós mulheres somos a maioria numérica, mas não temos 10% de representação na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Isso é gravíssimo. É gravíssimo porque a Câmara Municipal de Belo Horizonte hoje não nos representa. É comum a gente ouvir falar que um deputado foi preso, que um deputado foi cassado, um vereador foi preso, um vereador foi cassado, né, que cometeu crime comum, né? E é comum a gente ouvir essas coisas, mas não é comum a gente ouvir falando que um vereador está nos representando, que fez propostas concretas para a sociedade belo-horizontina. Sabe por quê, deputada? É porque quem faz as pautas que mudam de verdade a vida das pessoas são as mulheres. São as mulheres que estão na rua, são as mulheres que estão na sala de aula, são as mulheres que estão na luta, são as mulheres que estão em todos os movimentos, mas não são as mulheres que nos representam lá na Câmara Municipal. E nós temos que mudar esse cenário. Nós temos que mudar, nós temos que votar em mulheres, nós temos que eleger mulheres para nos representar. Enquanto isso não for uma realidade, iremos ouvir diversas notícias da Câmara, nenhuma que a Câmara foi efetiva para a vida dos belo-horizontinos e belo-horizontinas. Então, deputada, acho que a gente precisa de pautas que faça o diálogo real com a sociedade de Belo Horizonte. Tínhamos lá atrás o exemplo do orçamento participativo. O orçamento participativo movimentava toda a sociedade de Belo Horizonte. A gente ia para as vilas, as favelas, a periferia, para o centro, para o sul, e a gente debatia as políticas que eram necessárias, políticas, no caso, de infraestrutura, que eram necessárias para a vida, para complementar ou até mesmo para mudar obras que fizessem a diferença na vida das pessoas. E, às vezes, a gente tinha uma obra no nosso bairro, mas a obra do bairro vizinho era algo tão essencial como, por exemplo,
como, por exemplo, até mesmo barranco que poderia cair, prejudicar a vida das pessoas, que às vezes a gente abria mão das nossas obras em prol da obra dos outros. Era um exemplo de amizade, de ética, né, de sororidade que a gente tinha através do orçamento participativo. Então, é por isso que hoje eu, Bebel, tenho como minha principal pauta a participação popular, de uma forma mais moderna, porque a gente não vai trabalhar só obra. A gente tem que trabalhar como todo o orçamento de Belo Horizonte, através da lei orçamentária, que é onde nós, vereadoras, teremos a governabilidade sobre o recurso. Então, nesse momento onde a gente irá votar a lei orçamentária, e tenho certeza que todas nós, mulheres eleitas do Partido dos Trabalhadores, iremos conversar com a sociedade belo-horizontina, com a população, com as mulheres de Belo Horizonte, e vamos colocar as pautas mais importantes na lei orçamentária, onde o recurso irá de verdade, efetivamente, para projetos que irão mudar a vida de nós mulheres e de toda a sociedade belo-horizontina. Além disso, deputada, vejo que hoje é muito comum também vermos árvores sendo cortadas, sabe? Não temos os espaços comuns, espaços de meio ambiente, espaços de área verde, parques municipais estão sendo acabados aqui em Belo Horizonte. Nós, da região leste aqui, é a região onde eu moro, nós não temos um parque municipal. E isso tem que mudar, porque nós precisamos conservar muito mais, melhorar nosso ambiente e, além disso, plantar mais áreas verdes e criar espaços agroecológicos e que possa fazer uma agricultura urbana, né, para envolver as nossas mulheres e todas as pessoas de Belo Horizonte, através do meio ambiente, né, da agricultura urbana. Isso irá promover uma alimentação mais saudável da comunidade, pode promover também emprego, renda, né, para as pessoas das periferias, onde as pessoas às vezes não têm uma ocupação, através das feiras livres. A gente pode até combinar isso com a economia solidária, que é muito importante para nós em Belo Horizonte. Então, são essas pautas que eu vejo que podem agregar, até mesmo porque a gente está vivendo uma época de uma economia tão instável, né, para a nossa sociedade, nessa época de pandemia, né, essa crise sanitária que está instaurada e que trouxe uma crise econômica também. Então, é importante a gente ter solução para a saúde. Sim, como a nossa vice falou, a Luana falou, temos que ter solução para a saúde da mulher, né, para ter maternidade, e temos que ter soluções econômicas também para mudar a vida das mulheres e de toda a sociedade belo-horizontina. No mais, deputada, eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui com você e com todas essas mulheres maravilhosas. E tenho certeza que a vereadora eleita, e se caso todos nós formos eleitas, tenha certeza que Belo Horizonte estará em boas mãos e faremos a diferença na Câmara de Belo Horizonte. Obrigada. Nós é que agradecemos e vamos continuar conhecendo essas mulheres maravilhosas, nossas candidatas a vereadoras aqui à Câmara Municipal de BH, agora com a Ana Evangelista. Mais mulheres na política, eu acho que já fui contemplada com a fala da nossa vice-candidata a prefeita, a Luana, que nós precisamos. Já tem pouquíssimas mulheres na Câmara de Vereadores. E mulher negra não tem nenhuma. Das 4, nenhuma mulher negra. Então, nós precisamos trabalhar esse recorte de gênero e racial. Então, nós precisamos de mais mulheres na política, mas também mais mulheres negras na política. Nós precisamos que nossos jovens se vejam representados por nós, que eles possam saber que, através da educação, do estudo, eles vão galgar bons caminhos, né? Então, é necessário que se trabalhe
o gênero racial. Nós devemos ser representadas, devemos ser mostradas, e que as mulheres negras possam ocupar todos os espaços que lhes são de direito. E já fui contemplada também com a Bebel na pauta do saneamento, na pauta da agricultura. O importante, a minha pauta principal é a educação, né? A inclusão do ensino da história afro-brasileira, né? Porque a gente tem que saber de onde a gente veio para saber para onde nós vamos chegar, entendeu? Então, esse é importante. Também, uma das pautas que eu trabalho é o direito à creche para as mães solos que precisam deixar seus filhos, a pauta da violência doméstica, que é um problema gritante na nossa sociedade, e principalmente a violência que é cometida à população negra, nossos jovens negros, as mulheres negras. Nós precisamos de trabalhar a juventude com mais espaço de lazer, que eles possam se envolver, e também um trabalho especial na saúde, né? Cuidar dos nossos idosos, na saúde da mulher, principalmente no cuidado da mulher negra, né? Da mulher e da mulher negra. Então, eu já fui contemplada aí na fala das que me antecederam, e é isso aí. E a gente tem que ter mais mulheres, sermos unidas e trabalhar bastante. Muito obrigada. Valeu, Ana. Nós vamos continuar agora ouvindo a Bárbara. Para quem está nos acompanhando pela nossa página, chegou agora, essa é uma conversa entre as candidatas, a vereadora de BH e a nossa candidata a vice-prefeita, para que nós possamos conhecer, né? É a primeira de 3 lives, nós nos dividimos aí, né? Para que nós pudéssemos conversar. Já nos apresentamos e agora nós estamos conversando da pauta Mais Mulheres na Política e as principais propostas, principais plataformas de cada candidatura a vereadora aqui da nossa chapa. Então, Bárbara, com você a palavra. Seu som está mudo. Desculpa, nesse momento, então, né, que a gente está conversando sobre a inserção da mulher na política, eu queria abrir esse espaço para também parabenizar a Luana pelo belíssimo trabalho que ela tem feito, pela qualidade das suas colocações, sempre muito assertivas, muito aguerrida. Parabéns, Luana, estamos juntas e vamos até o fim juntas, vitoriosas, viu? E queria dizer também que também fui contemplada na fala da Bebel, na fala da Ana. O nosso programa do PT é um programa muito bem articulado, né? E queria convidar também as pessoas que quiserem, a gente aqui tem muito pouco tempo para falar, conhecer o meu plano de mandato, está num site, né, o site blog que eu construí www.barbarafranca.com. Lá vocês vão encontrar todos o ponto a ponto, mas eu queria dizer que o meu plano de mandato não está fechado, ele é uma construção coletiva, eu tenho ouvido os coletivos da cidade, né? Voltando à questão do voto, é importante dizer que é algo muito recente na história da democracia brasileira. As mulheres começaram a votar na década de 30 e com muita luta, mas é uma luta também internacional. A Suíça, as mulheres começaram a votar na Suíça só na década de 70. Então, a gente percebe que a luta das mulheres é uma luta que precisa de unir forças, né? Quando a gente diz que tem 4 mulheres na Câmara de Vereadores em 41 cadeiras e que nós vamos levar mais de 100 anos, né, nas projeções dos estudos científicos para alcançar uma igualdade no parlamento brasileiro de 50% a 50%, aí nós verificamos que tem alguma coisa errada. Realmente não existe representatividade em Belo Horizonte. Somos 53% de eleitoras no Brasil e não definimos as políticas públicas que nos representem. Então, é mais do que urgente e necessário mudar e trabalhar pela mudança desse quadro, né? Tanto das minorias quanto das mulheres, no geral, mas que seja uma participação qualificada, né? Quando eu ouvi uma reportagem sobre a Câmara dos Vereadores recentemente dizendo que a grande maioria dos vereadores em Belo Horizonte eram homens,
e que não há renovação de fato, porque às vezes eles ficam um mandato sem vir e aí voltam em outro mandato. Então, algumas vagas alguns estão trabalhando e usam a máquina pública a seu favor para a reeleição. A gente percebe que até a própria disputa é muito desigual, né? A falta de recursos, a estrutura partidária, tudo no Brasil dificulta o trabalho da mulher em 3 turnos, né? Tudo isso dificulta o nosso acesso, por mais que tenhamos boa vontade, muitas ficam no meio do caminho. Isso tem que mudar. Isso tem que não pode ser a realidade de Belo Horizonte, né? E aí, entrando na minha pauta, né? Eu trabalho sobre 3 eixos. Como eu falei, eu estudo planejamento urbano com pós-doutorado há mais de 10 anos, né? Trabalhando, estudando e pesquisando, dando aula. Então, eu já sou professora. Então, eu mesmo me autorrepresento porque é uma coisa que vem da minha história. Então, eu vou levar isso para a Câmara, né? O ser professora, né? Essa análise crítica das nossas ações, tentando melhorar, o tempo todo querendo ensinar. Mas o que eu vejo de mais importante é que na cidade de Belo Horizonte, a gente percebe, né? A gente vê lá os vereadores, é o fulano do açougue, o ciclano da locadora. A gente precisa de qualidade, precisa de pessoas que conheçam a cidade de fato, os problemas da cidade. E, a meu ver, os maiores problemas de Belo Horizonte se resumem a questão ambiental dissociada da questão urbana. Quando eu digo isso, eu estou querendo dizer que existe um meio que nós vivemos, que é o meio natural, e o meio do ambiente construído, que é a cidade, que precisa interagir e que não vem conversando. Por isso a nossa moradia é péssima, né? Porque as pessoas falam em caos, em desorganização urbana. Não, o urbano é estabelecido por uma ordem, a ordem capitalista que tem ditado as frações e as parcelas da cidade. Então, dependendo do CEP, você vai ser, a sua expectativa de vida vai ser menor, a sua exposição e vulnerabilidade social vai ser maior, né? Então, a gente tem em Belo Horizonte, a gente tem uma Suíça dentro da Contorno e tem países africanos no vetor norte, que é o que eu quero representar mais especificamente. Lembrando que o trabalho do vereador também é representação de partes da cidade. Então, só as periferias de Belo Horizonte elegem vários vereadores que, na verdade, quando legislam, não legislam para elas. Por quê? Porque quando você vai estudar o mapa da violência em Belo Horizonte, você vê que é nessas periferias que estão os maiores problemas. É nessas periferias que estão as pessoas morando em condições péssimas, né? De vulnerabilidade. E aí, quando vem as enchentes, atinge a todos, mas atinge especialmente as periferias. Então, está na hora de haver um novo acordo urbano, né? Uma nova forma de pensar a política em Belo Horizonte, uma nova forma de atuar na política de Belo Horizonte, com um pensamento que una inclusão, né, dessas pessoas. A Luana fala muito, né, nos invisíveis, e é verdade, porque nós elegemos os políticos e eles não nos favorecem na hora que mais precisamos. Mas agora estão todos lá nas periferias pedindo voto, abraçando as pessoas nas comunidades, né? Mas na hora de apresentar, quais são as propostas dos vereadores de Belo Horizonte? O que eles têm apresentado? Eles deveriam se reeleger mostrando os projetos de lei que foram aprovados, que não sejam projetos de lei para nome de rua, né? Eles deveriam mostrar a que vieram. E isso a gente não vê. E quando se trata de mulher, né, a gente já falou aqui da triste realidade de só ter 4 vereadores. Então, eu peço, né, a confiança, estou aqui e agradeço essa oportunidade. Queria que todos os cidadãos de Belo Horizonte pudessem nos ver a todas, porque temos, de fato, não só vontade, mas qualidade para fazer diferente, né? Então, a ideia é a inclusão digital para todas as crianças de escola pública. A gente tem vivido aí esse drama da educação nessa crise pandêmica, né? Nós temos que dar condições às mães para a volta ao trabalho. Temos um novo normal, né? Ontem eu fiz uma live com uma professora que é neuropedagoga, neuroeducadora, e ela colocou muito bem essa questão dessa crise, né, que nós temos vivido educacional nos lares. E isso precisa mudar. E para mudar, a mulher precisa votar numa mulher que entende o que ela passa com os filhos, com o trabalho, né, com essa sobrecarga que nós temos. Então, me coloco à disposição
e quero agradecer mais uma vez por todas essas oportunidades, né? Foi falado aqui da Leonina Leonor, eu fui convidada pelo próprio movimento a fazer uma ação em Venda Nova recentemente. Eu tenho lutado aqui na porta da minha casa com uma árvore que a prefeitura tem tentado cortar, uma árvore que no relatório está escrito saudável, e nós estamos vivendo em Belo Horizonte uma emergência climática. Eu fiz uma pauta, né? Eu escrevi uma petição pela Mata do Planalto, que alcançou mais de 7.500 assinaturas, que é o último remanescente de Mata Atlântica em Belo Horizonte, responsável pela segurança hídrica da cidade, porque tem 20 nascentes lá dentro, 60 espécies, né? E a Mata Atlântica deve ser preservada. O atual prefeito, Calil, disse que iria preservar a mata, mas não cumpriu o prometido. Então, nós aqui da mata, que vivemos no entorno, sabemos que há 8 graus de diferença de temperatura na cidade, dentro da mata e fora da mata. Então, que Belo Horizonte queremos? Quando eu falo emergência climática, eu estou dizendo o seguinte: nós estamos vivendo um verão extremamente oscilante, né? Uma primavera oscilante, com temperaturas extremas, uma hora muito frio, outra hora muito quente, uma hora chuva demais, outra hora seca, as queimadas. Então, isso é importante e tem que ser a pauta central se a gente quiser pensar numa cidade realmente como todos querem, né? Sustentável, inclusiva, participativa. É isso, gente. Muito obrigada. Muito bem, nós que agradecemos. Obrigada, nossa. Nós vamos seguir aqui Neila Batista e vamos fechar com a Valéria Gomes, tá bem? Eu sei que vocês têm agora tem uma atividade, né, do lançamento do programa de governo, não quero prendê-las, mas eu acho que é importante que as pessoas possam conhecer, né, como a gente está fazendo aqui. Então, Neila, com você a palavra. Gente, não tenho dúvida de que o conjunto das questões, das pautas apresentadas pelas companheiras, são pautas que todas nós podemos e devemos ter como pautas comuns, né? Não se trata de assunto que seja de especialista e que alguém seja dono. Então, acho que isso é fundamental. A gente assumiu o compromisso de que os assuntos que todas tratamos, ora com mais ou com menos destaque, é assunto que todas nós devemos tratar, porque são assuntos que interessam profundamente as mulheres. Nós somos, em Belo Horizonte, 200 mil cidadãs a mais do que homens, né? A representação na Câmara é essa que todas já apontaram aqui. E essa representação, ela se dá porque o sistema político, ele é um sistema, ele é restritivo e ele quer nos invisibilizar. Essa que é a realidade. É assim que ele está montado, né? Então, o nosso desafio é superar esse sistema restritivo que quer nos impor a invisibilidade. E eu digo isso por quê? Porque quando a gente fala das políticas públicas, no Sistema Único de Saúde, o programa, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, os programas da área da assistência social, da economia solidária, a gente vê o imenso protagonismo das mulheres, a imensa ação que as mulheres têm nessas atividades, diante das políticas, diante de programas colocados aí. Entretanto, no momento da decisão, no momento de dizer quanto do orçamento público deve ser colocado aqui e ali, a gente está fora desse debate, não é? Então, essa é a importância do desafio que nós aceitamos de fazer essa disputa. Essa é a principalidade, nós enfrentarmos essa invisibilidade que tentam nos impor, a gente chamar o debate para as mulheres donas de casa que lutam com um orçamento extremamente restrito, com o desemprego dentro de casa, tendo que alimentar a família, que cuida dos seus doentes, com as mulheres que enfrentam um transporte público lotado, desrespeitoso, com perda de um tempo terrível da sua vida para deslocar do trabalho para casa e de casa para o trabalho, com as mulheres que lutam com a insegurança nas suas comunidades, porque as condições de iluminação, as condições de infraestrutura não lhe permitem maior segurança. Então, é esse diálogo que nós temos que fazer no debate que nós nos propomos como vereadoras e
aqui de Belo Horizonte. Eu não tenho dúvida que nós temos uma série de ações a tratar, principalmente nesse processo da pós-pandemia. Nós, mulheres, sabemos o tanto que estamos sendo muito mais vitimizadas, seja com a violência, seja com os dramas da falta de recurso, do desemprego na família, das doenças. Então, nós precisamos dialogar, chamar essas mulheres para o processo decisivo, para dizer quanto do orçamento deve ser colocado e onde deve ser colocado. Esse processo, então, de participação, de um diálogo, de construção das ações, ele é fundamental e é isso que é a nossa tarefa como vereadoras do Partido dos Trabalhadores em Belo Horizonte. Para além disso, nós temos todos os demais assuntos que deveremos cuidar e dar atenção, mas devemos estar atentas àquelas questões que são fundamentais para a vida das mulheres. Afinal de contas, esse é um papel fundamental, essa representatividade das mulheres de periferia, mulheres negras, trabalhadoras, não é? Mães, com essas mulheres, fundamentalmente, que nós vamos precisar fazer um diálogo permanente e chamá-las a definir os processos de orçamento do município de Belo Horizonte. É esse o nosso papel, essas são ações fundamentais que nós devemos tratar, na saúde, na educação, na assistência social, principalmente, porque é aí que acontece, lá nos territórios, onde estão as escolas, os postos de saúde, os centros de referência da assistência social, que as mulheres vivem os seus dramas e que nós podemos atuar fortemente para ajudá-las a ter um pouco mais de qualidade de vida, a recuperar a dignidade em que muitos momentos se deixa perdido. É com essa perspectiva que a gente se coloca como candidata a vereadora aqui em Belo Horizonte, junto com as demais companheiras. Maravilha. E a gente fecha com a Valéria. Então, sobre a questão, né, da voz feminina, né, das mulheres na política, por que é tão necessário, né? Na minha visão, eu acho que a mulher ela vem com esse elemento do cuidado e eu enxergo a nossa cidade como se ela fosse uma casa, né? A nossa casa. E aí eu acredito que as mulheres estão muito bem instrumentalizadas para cuidar da casa, né? Né, nessa perspectiva, eu trago como uma liderança essa questão do tanto que é fundamental o afeto, né? E para a gente estar combatendo essas estruturas de poder que estão aí arcaicas, ultrapassadas, né? Eu fico sempre imaginando, como criança que eu já fui um dia, eu fico pensando em que eu trago dentro de mim, né, essa história muito forte. Eu ficava pensando que no século XXI a gente estaria discutindo outras coisas, né? Nós, na verdade, hoje, com as questões que nós estamos vivenciando, a sensação permanente que eu tenho é que a gente está vivendo a idade medieval, né? E é muito triste a gente viver essa situação, e eu penso que, no caso, as mulheres, que sempre foram as pessoas, né, e que têm essa possibilidade de cuidar, né? Então, eu acredito que nós estamos extremamente qualificadas para ocupar esse lugar, para tomar as decisões que vão estar sendo pautadas para as políticas públicas da nossa cidade. Então, quando a gente vê as pesquisas, a gente percebe, né, que até em termos de formação acadêmica, muitas vezes a gente está num patamar muito diferenciado, né? Provavelmente, se a gente fizer uma pesquisa nos concorrentes nossos, nós vamos ver o nível de qualificação da maior parte das pessoas que estão disputando esse pleito, né? Então, estou dizendo qualificação não só formal, eu estou dizendo de envolvimento como liderança, como ativista, né? Então, é nesse sentido que eu estou trazendo a discussão. Então, acho que é fundamental a nossa voz, né? Até porque fora essa questão estatística, né, de que nós somos a maioria, por
só por isso já justificaria nós ainda temos esse elemento das condições propícias para estar nesse lugar. Então, eu queria dizer disso, né, dos princípios que norteiam a minha candidatura, que está ligado à luta por uma vida digna, né, reconhecendo que nós estamos no século XXI e que isso é o mínimo que se espera de uma sociedade civilizada. E outra questão que eu considero fundamental é essa possibilidade de dar voz e ter uma escutativa, né, para os problemas da cidade, para os problemas né, da convivência coletiva. E a questão fundamental também, que eu acredito, é a questão da diversidade, né? Reconhecer a pluralidade, reconhecer que as pessoas elas têm suas especificidades, são plurais, mas que, ao mesmo tempo, nós estamos conectados por redes maiores, por vivências, e que a gente tem que atuar coletivamente. Eu acredito que tem um princípio básico que, por mais que seja difícil, muitas vezes, a gente estruturar ações coletivas, esse é o único caminho viável para que as soluções aconteçam, né, no âmbito da nossa cidade, da vida coletiva. E aí, uma das pautas prioritárias que eu quero defender é a questão da renda básica de cidadania, que eu acredito que não dá para a gente começar a discutir qualquer questão pós-pandemia sem estabelecer que isso é um patamar mínimo de início de conversa. Então, eu não abro mão de estar lutando para que isso efetivamente aconteça na nossa cidade. E tenho alguns outros eixos que considero fundamentais, que serão as pautas de minha atuação, né? Um deles é a questão que eu já frisei, que é a voz das mulheres, né? Nesse sentido, eu vou estar lá lutando pelos 13 pontos defendidos pelas mulheres do PT, serei uma porta-voz dessa luta, né? Não abro mão disso, eu acho que isso é fundamental. Eu estou nesse lugar porque eu sei das histórias, eu passei por diversas dificuldades, tendo uma rede de proteção muito boa, inclusive, mas eu sei o que é estar desempregada, eu sei o que é ter tripla jornada, tudo isso, e sei o que é ser de periferia e saber que muitos dos serviços que estão resolvidos, básicos, em alguns setores, né? Eu acho que a Bárbara citou muito bem, né, que nós temos aqui uma Suíça e uma África, né, praticamente no mesmo território, né? Então, eu não abro mão de estar lutando por essas questões que eu considero imprescindíveis. E outra questão que eu considero fundamental são políticas públicas estruturantes, né? Eu sou da área, né? Eu acredito no serviço público, eu valorizo o serviço público e não acredito que é possível viver coletivamente se a gente não tiver uma boa rede, né, de serviços públicos universais disponibilizados. Então, educação, cultura, saúde são questões que eu considero fundamentais e nelas o orçamento público. No caso da cultura, eu vou lutar para aumentar o orçamento público. No caso da educação e da saúde, eu vou vigiar para que o orçamento seja efetivamente aplicado, né, que é uma das funções da gente, é garantir que fazer esse controle, né, do orçamento público, de como ele está sendo usado. Então, eu estarei vigilante nesse sentido. E quem me conhece sabe que durante toda a minha militância e meu ativismo eu atuei na área da cultura, né? Então, acredito que a cultura pode ser um dos eixos fundamentais do desenvolvimento econômico da nossa sociedade. Eu vejo a cultura muito mais do que como aspecto econômico, mas também acredito que nós vamos ter que pensar soluções pós-pandemia ou durante essa pandemia, porque ela ainda não acabou, né? E aí eu penso que a cultura é fundamental nesse sentido. Acredito que a cultura pode ser vista com outros aspectos, né, também, que é da redução de danos, né? Então, tem tantas abordagens na área da cultura que a gente
potencializa e que eu acredito que, através de boas políticas, a gente pode estar potencializando. Então, tem milhares de outras coisas, como a Bárbara disse, eu tenho lá, tem meu site, tem no Instagram, tem nas minhas redes sociais, vocês vão encontrar muitas, né, das minhas pautas, da minha trajetória, e eu queria que vocês fossem lá para conhecer um pouquinho mais das sugestões, porque é isso, né, gente? A gente não está fechado, né? É um movimento constante, a gente acredita nessa questão do coletivo, das construções coletivas, e aí eu acredito que para fazer um bom mandato, né, ter uma participação efetiva e que realmente possa mudar a vida na nossa cidade, nós vamos ter que estar escutando muito, conversando muito, dialogando permanentemente, para que a gente possa fazer, né, boas leis para a nossa cidade, para a gente melhorar o convívio na nossa cidade e, quem sabe, né, fazer a cidade do bem viver. Um grande abraço para todas as companheiraças que estão nessa caminhada. Beatriz, de novo, aqui, só agradecimento. Desculpa demais, gente, por eu ter tido essa dificuldade, né, ainda tem esses detalhes da tecnologia que ainda me aprisionam, mas nós vamos superar isso. E uma das pautas minhas, gente, é formar líderes jovens. Eu sou, assim, apaixonada com isso. Acho que a gente podia fazer um grupo, assim, uma proposta da gente pensar nisso. E aí eu sonho de ver mulheres jovens atuando mesmo, assim, sendo impulsionadas. Acredito que o nosso partido ele tem que ter esse compromisso de formar novos líderes. E aí eu estou aí nessa luta. Estou, assim, muito feliz, apesar de algumas questões que, né, a gente tem muitas tarefas, mas eu estou muito feliz nesse momento, porque quando criança eu gostava muito de conversar sobre política. E eu não podia, porque a gente vivia numa ditadura, né? E hoje a gente tem a oportunidade de estar conversando, mas a gente sabe que nós estamos vivendo num período muito obscuro da nossa sociedade, né? Então, nós temos que estar refletindo sobre isso e não abrirmos mão do nosso direito de ter fala, né? Então, agradecer novamente e me colocar à disposição de vocês para uma escuta e para a gente poder dialogar melhor sobre as questões que são pertinentes e importantes para a nossa cidade. Um grande abraço. Obrigada, Valéria. Muito obrigada. Nós tivemos a oportunidade, então, de conversar com a Luana, nossa candidata a vice-prefeita, a Bebel, 13613. Falei certinho, Bebel? Que agora todos nós temos que ter números, né? Na urna é o número. A Ana, 13678, a Neila Batista, 13147, a Valéria, 13355, a Bárbara, 13999. São essas as nossas primeiras candidatas a vereadora em BH com quem nós conversamos. Agradecer quem nos acompanhou na página, tem muitos comentários lá, depois vocês vão lá para responder eventualmente alguma questão, né, ver como é que as pessoas acompanharam. Queria deixar o agradecimento pela participação conosco aqui nessa conversa e nesse encontro virtual. E a quem nos acompanhou, também o nosso muito obrigado. Semana que vem a gente volta com outra grupo de candidatas a vereadoras de BH, para que nós possamos conhecê-las e possamos lutar por mais mulheres na política. Forte abraço de luta, boa campanha para todas eleitas, muitos votos por mais mulheres na política. Tchau!